Seja muito bem-vindo ao canal Questão de Prova do Detran. Eu sou a professora Melissa e o meu propósito aqui é fazer você se preparar melhor para a prova do Detran, ser aprovado e conquistar a sua CNH. Hoje está começando a nossa última aula de legislação. Pode respirar. Se você é meu aluno aqui e está se preparando para a prova do Detran, essa já é a última parte. Já é um material assim mais prático de entender, mais fácil. Mas mesmo assim, eu te ensino de um jeito que, se cair as perguntas lá na hora da sua prova, você vai saber e vai lembrar de mim, tá bom? Então, o que a gente vai estudar hoje? Nós vamos estudar PPD, lei seca, suspensão da CNH, já falei sobre isso aqui no canal, crimes de trânsito, transferência de propriedade e indicação do condutor. Essa indicação do condutor tá muito legal, um vídeo que eu fiz só sobre isso, porque teve um aluno meu que, depois que tirou a habilitação e foi dirigir, emprestou um carro pro sobrinho dele e tomou multa. Então eu fiz um vídeo aí falando só sobre isso. Se caso alguém usar o seu veículo, tomar multa, você não precisa pagar essa multa, tá bom? Então vamos lá, começando a aula. Vamos falar sobre PPD. Certo? PPD é a permissão para dirigir. Ela dura 12 meses, você não pode cometer nenhuma infração grave, nem gravíssima, e nem ser reincidente em média, ou seja, nem cometer duas infrações médias. Senão, o que acontece? Você perde aí a sua PPD, perde todo o seu trabalho para ter chegado até aqui, e depois tem que começar tudo do zero para tirar a sua CNH de novo. Então, assim, esse prazo de 1 ano, que é a PPD, você tem que andar na linha e não pode tomar duas infrações médias, não pode tomar infração grave e muito menos gravíssima, beleza? Agora, falando sobre a lei seca, vamos para o próximo tópico, que é lei seca. A tolerância é 0, porém existe aí uma linha entre só infração e crime de trânsito, e é aí que muita gente se confunde nesse negócio de 0,3 miligramas por litro ou 0,5. Essa é a questão. A tolerância é 0 se você for pego dirigindo embriagado, ou mesmo que você não esteja embriagado, mas que só de você tomar um copo de cerveja ou de outra bebida já vai dar o resultado positivo no bafômetro, certo? Então tá, se o policial te pegou e você deu positivo até 0,3 milímetros, é considerado apenas infração. Infração gravíssima, multiplicada por 10, você toma suspensão. E o que acontece? Se o bafômetro der 0,5, aí já não é mais só infração, é crime de trânsito. Além de infração, multa e suspensão, você também é retido, você corre o risco de ir para a delegacia ser retido, porque isso aí é crime de trânsito. Existe uma média de até 0,4 milímetros. Se der 0,4, você ainda é considerado infração. Mais que isso, é crime de trânsito e aí você corre o risco de ir para o xadrez, detenção. Beleza? Deu para entender essa questão aí de 0,3 e 0,5? Agora me fala com muita sinceridade se você já dirigiu bêbado ou conhece alguém que fez isso. Suspensão da CNH, existem duas maneiras de você tomar essa suspensão imediata, ou por infração autossuspensiva. Já tem vídeo aqui no canal falando só sobre isso, depois você vai lá ver. Ou por pontos. Se você não tomar nenhuma infração gravíssima, você tem até 40 pontos. Se você tomar uma infração gravíssima, você tem 30 pontos. E se você tomar duas ou mais, você tem até 20 pontos apenas. E aí, quanto mais infração você toma, menos ponto você tem. Quando zerar, você toma suspensão. É isso, gente. Existem essas duas maneiras de tomar aí esse castigo que demora de 6 meses a 1 ano. Para você tomar a sua habilitação de novo, no caso de suspensão, você é obrigado a fazer o curso de reciclagem de 30 horas, passar no exame teórico, ser aprovado, para então você poder dirigir novamente. Depois, é claro, do tempo determinado de suspensão. Pensa nesse sistema de pontos como a bateria do seu celular. Quanto mais
infrações você tomar, menos bateria você tem, entendeu? E se caso a pessoa que for suspensa teimar em dirigir e a polícia pegar, é crime de trânsito. Pode ser que na prova caia uma pergunta assim: se a pessoa dirigir com a CNH suspensa, o que acontece? É crime de trânsito, ela pega detenção de 6 meses a 1 ano e a habilitação dela é zerada. Ela tem que começar tudo de novo, do zero. Ela perdeu a CNH, porque aí já é cassada e não suspensa. Agora, turma, falando sobre crimes de trânsito. Uma pergunta que sempre cai na prova, todo ano cai na prova. Se cair na sua prova desse jeito, homicídio culposo. Culposo é quando não há intenção de matar. Quando há homicídio culposo, o motorista pega a pena de quanto? Todo ano cai isso daí. Pega a resposta. Não, antes de eu responder, fala aqui nos comentários se essa você sabia ou não. A resposta é de 2 a 5 anos, pessoal. Mas se a pessoa estiver embriagada, o que é a maioria dos casos, né? Vocês sabem como que é o trânsito no Brasil. A pessoa vai presa imediatamente sem fiança. O crime de trânsito nada mais é do que a violação de uma lei que você é mais grave do que só a infração. É crime de trânsito. Crime dá cadeia. Infração não, dá só a multa e suspensão e cassação. Por exemplo, embriaguez ao volante com vítima, se você bebeu, causou acidente, com lesão grave ou até morte, a pena é de 2 a 5 anos de prisão. Se você fugir sem prestar... Presta atenção que isso aqui também sempre cai na prova. Se você fugir sem prestar socorro, crime de trânsito também, mesmo que não tenha tido morte. Disputar racha ou corrida, se acontecer de dar morte, de dar um BO ali e dar morte, também é crime de trânsito, pega detenção de 6 meses a 3 anos. E se você for dirigir com a CNH suspensa, também é crime de trânsito, detenção aí de 6 meses a 1 ano, para você teimoso que já está com a habilitação suspensa e foi dirigir. Deu para você entender? O crime de trânsito ele é mais grave do que a infração. Ela é uma violação da lei, só que é mais grave do que apenas infração. Quanto à transferência de veículo, isso daqui você tem que saber tanto para prova quanto motorista, gente. Isso daqui você usa aí na sua vida, no dia a dia. Se você vender o seu veículo, você tem o prazo de 30 dias para comunicar ao Detran. Se você não fizer isso, você toma multa grave no valor aí de 195. Olha aí, gente, você gastando dinheiro com uma coisa que não precisa. E o pior de tudo, o novo motorista do seu veículo, se ele cometeu alguma infração, ainda cai no seu nome, como proprietário. Então, já sabem, vender um veículo, já avisa logo o Detran antes de 30 dias. Se caso o novo dono do seu veículo não fizer a transferência, aí você comunica ao Detran e aí você se livra, né, se caso acontecer alguma multa. Qual é o prazo para o comprador fazer essa transferência de veículo? A mesma coisa, 30 dias, senão multa grave para os dois. Então, essa pergunta, qual é o prazo do comprador transferir o veículo, sempre cai na prova. Fique esperto com essa questão aí de transferência de veículo, já aprende um pouquinho disso antes de fazer a prova, porque sempre cai. E o último tópico aí do nosso vídeo de hoje, que tá bem fácil, tá bem gostosinho, tá bem prático de entender, é sobre indicação de condutor. Foi o caso que aconteceu com o meu aluno, ele emprestou o carro, tomou multa. Quando isso acontece, o proprietário do veículo recebe uma notificação de multa. Essa notificação de multa tem validade de 30 dias. Dentro desse prazo, ele vai pegar o papel que vem junto com o comunicado da multa, que se chama indicador de condutor. Ele vai preencher com os dados de quem estava dirigindo e fazer a pessoa assinar, e ele vai preencher o papel do proprietário e levar o Detran o mais rápido possível, mas pelo menos antes de 30 dias. Se fizer isso certinho, a pessoa que realmente cometeu a infração vai pagar. Caso isso não aconteça dentro de 30 dias,
não tem mais como transferir a multa. Se você emprestou seu carro, tomou multa e não transferiu a multa dentro de 30 dias, não tem como mais, tá? Os pontos vai para sua habilitação e você é obrigado a pagar a multa. Então, isso é o indicador de condutor. Quando outra pessoa que está dirigindo o seu carro, ou você, né, que pegou emprestado o carro de alguém, tomou multa, é só o proprietário pegar o papelzinho que vem junto lá com a notificação, preencher certinho, assinar, os dois têm que assinar, tirar a cópia da CNH dos dois e levar ao Detran. E assim o proprietário se livra aí da multa, tá bom? Turma, esse foi o vídeo de hoje. Se esse vídeo foi relevante para você, se te ajudou, se eu te ensinei, deixa nos comentários o que você tá achando, porque é muito gostoso esse contato com os meus alunos. Segunda, quarta e sexta, 8 horas da noite, tem aula ao vivo, corrigindo uma prova aqui com vocês. Já se inscreve, participe, porque é muito gostoso, é muito legal esse contato ao vivo com vocês. Corrigindo prova é uma coisa que vocês gostam também e é muito legal para mim, como professora, saber, né, o que vocês estão pensando, quais são as dúvidas que vocês têm, né, porque assim eu consigo ajudar vocês. Então, já se inscreve, deixa o like, deixa comentário de qual estado que você está me assistindo. Me fala se você já tirou a sua CNH ou vai tirar. Beijo e até a próxima aula.